Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast da SIC, a Casa do Empreendedor, o nosso podcast que tem como objetivo aproximar a instituição dos associados, dos nossos parceiros, divulgando tudo que a gente faz, também debatendo sobre temáticas relevantes para o empreendedor e sempre trazendo convidados relevantes para agregar ainda mais com relação à temática, com relação ao conteúdo. E nesse episódio a gente vai falar sobre inovação. Inovação além da tecnologia, que é um tema realmente relevante e um diferencial competitivo independente do segmento e da área que a gente atua. Quero também já agradecer a todos os nossos convidados que estão aqui, logo mais eles se apresentam, e também aos nossos patrocinadores institucionais, a Aurora Coop, Eco7, BRDE, Cicobi Maxi Crédito, Sicredi, Unicred, Unimed Chapecó e Dome Consultoria Empresarial. Na mesa hoje a gente recebe aqui a Caroline Dalla Corte, que é diretora de inovação e empreendedorismo da SIC e também diretora da PEC-ID by Sales, o Márcio, que é presidente do Deatec e também diretor do Amo Ofertas, e o Paulo, nosso parceiro aqui do BRDE, que é o gerente regional do Oeste Catarinense. Sejam todos muito bem-vindos, eu vou pedir que vocês se apresentem, começando aqui pela Carol. Olá, então muito prazer, meu nome é Caroline Dalla Corte e como fui apresentada pelo Otto, eu sou diretora aqui da SIC de Inovação e Empreendedorismo, trabalhando cada vez mais nessas áreas que é o que me apaixona muito trabalhar e tá no dia a dia, e também sou diretora da PEC-ID by Sales, que é uma startup que trabalha com monitoramento de temperatura e umidade em tempo real, com foco em toda a cadeia de distribuição de produtos perecíveis, seja os alimentos que a gente compra lá no supermercado ou os medicamentos e vacinas que nós tomamos, que necessitam então de um acompanhamento de qualidade, e a gente está ali para poder garantir esse processo ao longo de toda a cadeia. E também trabalho como coordenadora do Observatório do Pollen Park da Uno Chapecó, também com esse viés voltado à inovação. Legal, seja bem-vinda, Carol. Obrigada. Paulo. Bom dia, Otto, tudo bem? Bom dia, Márcio, bom dia, Carol. Eu sou o Paulo Antoniolo, então sou gerente regional do BRDE. Estou aqui em Chapecó desde 2011, quando o BRDE criou um espaço de divulgação fora da sua sede, fora da sua agência em Florianópolis. A gente queria, vindo para o Oeste Catarinense, ter um olhar um pouco mais amplo sobre a economia da região. Antigamente o BRDE, talvez como um banco conservador de Florianópolis, olhava o Oeste Catarinense basicamente como agroindústria, agricultura, e hoje a gente estando aqui perto dos empresários, perto das associações, perto do Deatec, inclusive, aprendeu a ver um Oeste Catarinense muito inovador, com muitas empresas de base tecnológica que podem ser apoiadas com ferramentas de crédito adequadas ao risco que tem o processo inovativo. Então, o BRDE quer se colocar sempre à disposição da associação comercial e das outras entidades aqui da região para estar mostrando como o trabalho do BRDE na área financeira também pode colaborar com o crescimento das empresas e o desenvolvimento de uma região. Legal, Paulo. Obrigado. Márcio. Olá, galera. Tudo bem? Então, meu nome é Márcio Muxel. Atualmente estou como presidente do Deatec. Muito importante, estou aprendendo bastante nesse cargo, porque liderar líderes nos faz crescer, evoluir, enfim, pensar sempre à frente. E também como diretor da Amo, que desenvolve aí o aplicativo Amo Ofertas, bem conhecido aqui em Chapecó. Também existe o aplicativo Amo Go, que faz toda a parte da logística, a entrega. E agora, recentemente, estamos lançando aí o Amo Place, que é uma Dark Kit, a primeira Dark Kit em Chapecó, que traz um pouco de inovação ao mercado de cozinhas. Legal, bacana. Então, estamos bem representados aqui para falar sobre esse tema, sobre inovação, tanto na área de tecnologia quanto fora dela, enfim, desmistificar realmente o tema, porque quando a gente fala de inovação, muitas vezes se cria um monstro na cabeça do empresário, dentro da empresa como um todo, de que é algo complexo, de que é algo muito estruturado, que às vezes é difícil, né? Só que, poxa, às vezes nem sempre é assim, e bem possível que muitos empresários inovam, só não tratam isso como inovação, não colocam isso dentro de um processo. Então a gente vai debater muito sobre esse tema e eu penso que a gente pode começar já falando sobre isso, sobre quais são
os principais paradigmas que estão atrás do termo inovação? Quais são os principais mitos que às vezes acabam dificultando esse processo como um todo? E eu vou pedir, Carol, que você comece falando sobre esse tema, porque você também trabalhou e ainda trabalha, né, na parte da docência, então você consegue tanto ter esse viés aqui por dentro de um mundo mais do empreendedorismo, como também do mundo mais acadêmico. Então, na tua visão, assim, quais são os principais paradigmas quando a gente fala de inovação? Acho que o primeiro ponto é que inovação é algo totalmente disruptivo. E, de fato, nós temos a inovação que é totalmente diferente daquilo que já existe no mercado, mas eu costumo dizer que 1% das empresas ou pessoas que estão trabalhando com isso, de fato, trazem inovação disruptiva. Todos os outros 99% estão trabalhando algum tipo de inovação, que a gente pode chamar de um conceito de inovação incremental, uma melhoria, algo novo que está trazendo para o seu processo, para o seu dia a dia, e isso é, sim, classificado como uma inovação. Então, quando a gente está falando de novas tecnologias, quando a gente está falando de novos processos, novos serviços, tudo que envolve esse cotidiano, dia a dia, que eu consigo implementar na rotina, facilitar, trazer praticidade para o meu dia a dia, eu estou conseguindo trazer a inovação. E ela pode ser tanto no âmbito da empresa, algo que é novo, diferente, ou uma melhoria para a empresa, quanto também para a cidade, para a comunidade como um todo, ou até para o mundo, né? Então, ela tem várias classificações que vão poder nos trazer diferentes processos que podem ser seguidos a partir daí. Mas eu acredito muito que ter o pensamento inovador de eu quero fazer diferente já é o suficiente para a gente conseguir aplicar a inovação no dia a dia. E pode começar desde o colaborador que está pensando em implementar um novo processo lá dentro da empresa para facilitar o seu dia a dia, colocar uma nova etapa lá no processo produtivo ou na sua rotina de trabalho, até aquela inovação que a empresa como um todo pensa para levar para os seus clientes algo que realmente vai fazer a diferença. Legal. Fica muito claro e muito evidente que pode ser um ajuste de processo, pode ser algo mais simples, sutil, não precisa ser algo extremamente estruturado. Só que muitas vezes a inovação ela é extremamente associada à tecnologia, né? E eu gostaria de debater com vocês por que isso acontece na percepção de vocês. Porque quando se fala em inovação, as pessoas já trazem esse link muito forte com a tecnologia. E Márcio, como é uma área que você investe, eu gostaria que você também falasse um pouquinho sobre isso. Bom, a tecnologia por si só, a tecnologia por si só, ela expande muito rapidamente todo e qualquer negócio, porque ela é um facilitador, né, dos processos. Então, por isso que todo mundo acha que tecnologia já resolve. E na verdade você vê hoje sorveteiros inovando. Na forma que serve o sorvete, na forma que colore o sorvete, né? Bem simples. Um sorvete simples vira algo realmente inovador. Também o serviço, muitas pessoas fazendo um modo um pouquinho diferente e capturando mais clientes através daquela inovação. Então a inovação, ela tem a tecnologia na veia, correndo, catapultando, né, a inovação, mas não, ela pode realmente estar em todo momento, em cada ação que você fizer. Porque inovação é criatividade. E quando você vai namorar pela primeira vez, você tem que ser criativo, não tem que ser criativo? Então, como eu vou chegar... Tem que fazer algo diferente, qual né? vai ser a frase, Isso aí. né? Como é que vai ser o primeiro beijinho, a bitoca, enfim, né? Que fala. Então, é a criatividade que traz a inovação. Então, todo mundo é criativo desde criança. E, às vezes, se retrai porque achando que não é para si, né? Que os outros devem inovar, eu não. Legal. Nós do BRDE, a gente tem notado que, pelo menos quando a gente começou a trabalhar com inovação tecnológica lá por 2013, a gente achou mais fácil entrar nas empresas de base tecnológica e a gente procurou a Associação Brasileira de Software na época, ou a própria CAT, ali em Florianópolis, porque normalmente as empresas de software de base tecnológica, na nossa interpretação, na nossa percepção pelo menos, né, elas têm o processo de inovação um pouco mais estruturado que as outras empresas, por exemplo, do setor industrial. Normalmente a empresa de software ela já trabalha por projetos, então ela já tem lá um departamento de desenvolvimento onde tem alocado determinado grupo de pessoas trabalhando em inovação. Aí ficou fácil para nós, pelo menos como agente financeiro, segregar dos gastos que ela tem anualmente aquele gasto que é investimento em inovação e não custo operacional da empresa. Enquanto que na indústria isso não está tão estruturado e normalmente o empresário acaba inovando, desenvolvendo novos produtos para lançar no mercado, mas não tem centro de custos segregados. Então, no caso do BRDE, para a gente começar a trabalhar
como financiamento da inovação, a gente iniciou, inclusive os primeiros clientes de inovação aqui no Oeste Catarinense foram empresas da área de software, lá do Núcleo de Tecnologia e Informação da SIC e do DEATEC, né, que fizeram os primeiros protocolos de solicitação de financiamento com as linhas de inovação nossa, realmente eram do setor de software, porque tinham a estruturação da inovação um pouco melhor formalizada dentro dos seus negócios que as empresas industriais. Legal. Paulo, aproveitar que você falou, traz para nós até para ilustrar um pouco mais, né? Dentro das linhas de incentivo à inovação que o BRDE tem, pincela um pouco quais são as áreas que vocês acabam sendo parceiros, além da tecnologia, até para a gente conseguir abrir esse leque e desmistificar para quem está nos ouvindo também. Bom, hoje a gente tem os projetos de inovação que o BRDE financia, basicamente com as linhas de financiamento da FINEP. Elas têm uma grande concentração, sim, nas empresas de base tecnológica, nos softwares, mas também o setor industrial exerce muita inovação. O setor industrial está constantemente criando soluções para seus clientes que visem facilitar seus processos, reduzir seus custos ou trazer uma nova forma de fazer determinada situação para suprir uma carência de mão de obra que hoje tem. Por exemplo, os frigoríficos aqui do Oeste Catarinense, a gente comumente olha ali, estão empregando gente e não tem gente que chega para trabalhar. Então tem muito processo de automação industrial sendo desenvolvido. Então hoje o grande grosso da inovação tecnológica que a gente tem financiado ou está no setor de tecnologia ou no setor industrial. Mas também tem muito na energia renovável, né? Legal. Novas formas de gerar energia a partir de resíduos urbanos, por exemplo, né? Ou dar uma destinação melhor a algum efluente de alguma agroindústria, também a gente tem trabalhado nessa parte ambiental. E basicamente o que a gente trabalha são as linhas da FINEP hoje para inovação tecnológica, que são as mais vantajosas financeiramente. Bacana. Fica muito claro na fala, né, que a Carol também comentou isso antes, que a inovação ela sempre traz uma melhoria e às vezes, muitas vezes, não é só para o negócio, né? É para resolver uma questão da comunidade, da sociedade como um todo. Então, isso é um ponto muito relevante. E também fica claro que, na fala do Paulo, que muitas vezes a inovação ela acaba sendo dificultada ou acaba não acontecendo por conta de processo, por conta das empresas, né, não terem um setor definido para isso, não ter um investimento, um valor alocado para fomentar isso dentro da organização. E eu acredito que a gente esbarra aqui num ponto bem relevante que é a cultura. Né? Então, eu gostaria que vocês falassem para nós sobre como vocês analisam e interpretam a interferência da cultura, né, da empresa com relação à inovação. Eu acredito que a cultura ela sempre vem de cima, né? Então não adianta a gente solicitar que os nossos colaboradores estejam pensando e respirando inovação quando não é um exemplo da diretoria. Então lá na empresa a gente sempre buscou trazer esse viés, seja estimulando através de programas, fazendo algum tipo de gincana, algo que mostre essa criatividade, como o Márcio falou, que todos nós temos dentro de si e poder explorar isso dentro dos colaboradores que estão lá no dia a dia. São eles que estão vendo o que dá para melhorar, o que dá para incrementar, o que dá para trazer de diferente. Então a gente sempre buscou fomentar muito esse processo internamente para que se crie de fato uma cultura interna de que todos podem pensar em inovação. É claro que todas as ideias que surgem, a criatividade, nem tudo é aplicado, mas tudo é ouvido e analisado para que se possa trabalhar. Então eu vejo que a diretoria de cada empresa deve pensar tanto nessa questão de estruturar um setor, de estruturar processos internos que facilitem esse fomento de ideias e de inovações internas também, quanto os próprios internos trabalhem também em novas ideias e o que isso pode trazer de diferente. A inovação, para mim, está muito relacionada a impacto. Então, o que a gente pode impactar através desses processos que a gente está incluindo junto com a empresa, com os colaboradores e todo mundo que está envolvido aí no dia a dia da empresa também. Legal. Perfeito. E a inovação não é um processo de um dia, né? Ele é um processo contínuo. Isso é um problema, porque muitas vezes o empresário quer um resultado mais rápido, né? A curto prazo, mais imediato. O brasileiro por si só tem essa mentalidade, cultura, né? Tudo para ontem, né? E não, tem que planejar, tem que ter todas as etapas da inovação, que a gente vai falar possivelmente logo em seguida. E não é assim, reunir sábado, vamos pagar um churrasco, um café da manhã, alguma coisa assim e pronto. Vamos para um hotel, vamos para o hotel pensar, né, em uma inovação. Não é bem assim. Então é um processo contínuo, demora tempo. Demora muito tempo da equipe, muito, talvez, em alguns casos, dinheiro investido, né? Dos próprios diretores. E bem como a Carol falou, é a diretoria, né? De cima para baixo. Tem que vir, pelo menos, dar o norte.
Se a diretoria não está comprada, esquece, não vai rolar. Comigo já teve muito caso desse. A diretoria não está comprada, esquece. Não deu certo. Agora, quando os heads, os líderes estão comprados, entenderam daquele objetivo, aí o negócio andou e foi muito interessante. E é engraçado porque existem vários tipos de empresa, né? A gente atende empresas de vários portes dentro do BRDE. Eu atendo dentro de uma empresa grande que tem um setor de pesquisa e desenvolvimento estruturado com uma folha de pagamento de 9 milhões por ano. Somente setor de pesquisa e desenvolvimento, tem setor de estratégia corporativa, tudo pensando em inovação. Mas a gente também atende micro e pequenas empresas. Ali é um pouco mais difícil, né? Uma empresa de grande porte, ela consegue estruturar um setor. Agora, a micro e pequena empresa, por vezes a diretoria, os seus acionistas, estão preocupados com a questão operacional. Quando pensa na questão financeira, é o fluxo de caixa para pagar o salário dos funcionários no final do mês, para pagar suas contas, ampliar seu recebimento. E às vezes ele não tem esse tempo, né, Márcio, que você comentou, para poder estruturar a inovação. Eu acho que nesse momento, para começar, digamos, a pensar em inovação das empresas, o que é importante? Se aproximar de uma associação tipo DEATEC, começar a conviver nesse meio, começar a participar de eventos no Pollen Park, né, que a gente tem aqui, onde se respira inovação, e se for necessário, contrata-se alguém para suprir temporariamente esse início de migração, né, de pensamento, onde tu tá com foco no operacional, para começar a abrir seus olhos para ver, digamos, as vantagens, o mar azul que se tem à frente de se trabalhar com a inovação e se usufruir de todos os benefícios das empresas inovadoras têm, porque às vezes o empresário não conseguiu ver isso. Então, acho que se aproximando de entidades associativas como o DEATEC, a própria associação comercial, né, que tem um núcleo de inovação, e participando mais de eventos e conversando com pessoas, quer seja o BRDE, que é um banco, quer seja com consultorias, conversando com a Carol, quando se encontra num ambiente inovativo como um Pollen Park, em algum case que ela vai apresentar, eu tenho certeza que a pessoa vai começar a abrir a mente e vai ser mais receptiva a disponibilizar um pouco mais do tempo dela para ver a inovação, para implementar isso dentro dessas empresas, para colher frutos do processo inovativo também. Legal. O ambiente é muito importante quando se trata de inovação, né? E a gente estava falando, inclusive, aqui em off, antes de começar, né, sobre a importância dessa estruturação que vem acontecendo aqui em Chapecó, na região oeste como um todo, com relação a espaços específicos para empresas que inovam, para empresas que buscam fazer coisas diferentes. Então, pegar esse gancho do Paulo aqui e falar um pouco sobre o poder do ambiente, o poder do ecossistema, para que a gente consiga ser mais competitivo através da inovação. Legal. Não, pode ser. Até que hoje ele está capitaneando aí por não estar interligado a nenhuma instituição, né? O DEATEC é uma associação de empresários, está capitaneando aí uma junção desse ecossistema junto com outras entidades, como o Sebrae, prefeituras, universidades, enfim, o NTIC e o Pollen. Para quê? Para que a gente possa pontualmente resolver alguns problemas do setor. Então, e já conseguimos movimento isso de outros presidentes que vieram capitaneando isso. Por exemplo, o caso que eu estava comentando antes, né? Existia uma tremenda falta de mentes criativas, não é mais mão de obra, né? De mentes criativas adentrando aos cursos de computação, ciências, engenharia, enfim, sistemas. Ou seja, tinha muito mais oferta do que demanda. E esse ano a coisa inverteu. Legal. Então, o trabalho do ecossistema das universidades, das escolas, da prefeitura, do próprio DEATEC, Pollen e NTIC... Que inovaram, fizeram situações diferentes. Isso, né? Levaram a situação para o mercado, né? Deixou os pais e os mestres mais entendendo um pouco do que está acontecendo em Chapecó. Conectou, né? As pontas, né? As pontas, isso, e inverteu. E em pouco tempo, em 2 anos, a gente conseguiu inverter. Agora está um trabalho, juntamente, novamente, com o ecossistema, da manutenção. Né, desses 50 que entram em cada turma, pelo menos que 40, 45 saiam formados já empregados, ou empreendendo. Né? Então, acho que só conseguimos isso quando o ecossistema se juntou para resolver o problema do próprio ecossistema, que existe. E com isso vem a inovação, né? Nos processos, na conversa, na forma de agir, e todo mundo falando a mesma língua. Não deu errado, né? Aquilo que o Paulo falou, né? Quando você está num ambiente e quem sabe é um tema novo ou você está começando, estar com pessoas que já passaram por esse caminho realmente é muito importante, né? E também tem esse trabalho muito forte de apadrinhamento, de mentoria, de acompanhamento dentro do Pollen também, né, Carol? Que realmente também é algo que foi bastante inovador e vem sendo um diferencial
para a área de inovação e tecnologia aqui na região oeste, né? E eu costumo dizer que a gente também não faz inovação sozinho, né? Então, como o Márcio estava comentando, a união de forças de diferentes elos dentro aí desse nosso ecossistema é que vão juntos conseguir agregar valor aqui para nossa região e poder auxiliar desde uma mentoria, desde um processo de um evento que a gente consiga organizar em conjunto para trazer esse dinamismo, para poder fazer o networking que o Paulo estava comentando também. No próprio Pollen, os eventos que estão acontecendo para exatamente fomentar isso e poder dar visibilidade para a nossa região. Por conta dos parceiros que nós temos na startup, eu acabei já passando por vários ecossistemas de inovação ao longo do país e eu posso dizer que a gente tem muita coisa aqui. Só que nem sempre a gente consegue divulgar tudo que a gente faz aqui dentro, tudo que a gente proporciona para a nossa comunidade, desde projetos de inovação, que nós temos vários cases ali com o FINEP, para poder divulgar e mostrar o que a gente está fazendo de diferente, as próprias associações que fazem movimentos muito interessantes, os ambientes de inovação e as próprias empresas que nós temos aqui, que eu acredito que a gente precisa cada vez mais valorizar, porque tem muita ideia boa, muito projeto saindo e levando algo de diferente realmente para nosso país como um todo com essas soluções. Então vale muito cada vez mais a gente ter oportunidades como esse podcast, inclusive para divulgar isso e para a gente valorizar a nossa região, porque nós temos várias regiões no país que são referência com certeza, mas a gente pode tornar a nossa, por tudo que nós temos aqui, uma grande referência também. Eu acho que esses espaços que a gente possa se juntar para conversar um pouco mais sempre é válido, né? Eu tenho visitado alguns outros polos, além do Pollen Park, como o Pollen no Vale, ali de Joaçaba, e eu vejo lá que, digamos, eles têm um problema de não ter sala que chega, né? A forma como eles estruturaram o Pollen no Vale é muito incrível, né? Eles estão conseguindo comprovar para a prefeitura que vale a pena a prefeitura ampliar o espaço, porque o retorno em valor agregado de CM compensa. Então eles conseguem comprovar isso em número. E eu vejo assim, iniciativas bem bacanas. Por exemplo, aqui em Chapecó, a iniciativa, acho que não sei se foi do DEATEC na época, ou se foi ainda dentro da SIC, da redução do ISS, né, para as empresas de base tecnológica. Poxa, tem um benefício fiscal aqui em Chapecó para as empresas que estão investindo em inovação. Será que todo mundo sabe? Talvez não. Talvez muitas empresas que poderiam usufruir desse benefício não estão usufruindo porque não conhecem. Lá em Joaçaba teve uma iniciativa com base no IPTU. Né? É um IPTU para inovação, é uma lei municipal que foi feita, que talvez o DEATEC, né, ou o Pollen no Vale, o Pollen Park, pode ir lá conhecer aquela ideia deles e por que não replicar em Chapecó, né? Digamos, uma ideia onde, digamos, tenha benefício fiscal no IPTU, aquele, digamos, contribuinte que investe numa startup inovadora até um determinado valor pequeno. Então, digamos, possibilitar a conversa entre os vários elos da inovação, quer de âmbito municipal, regional, estadual, quando congrega uma CAT, por exemplo, né, pode trazer muitas coisas de valor para uma região. Bacana. Falou um ponto bem interessante, Paulo, que é com relação à informação, né? Tem redução de ISS. Será que todo mundo sabe? E assim, além disso, né, temos uma série de linhas de crédito, de incentivos fiscais, enfim, uma enormidade de benefícios, e não só para a tecnologia, mas para a inovação como um todo. Então, eu gostaria de ouvir de vocês, tanto do Paulo aqui, que representa o BRDE, que é um desenvolvedor, um incentivador, quanto o Márcio e Carol, que possivelmente já utilizaram e ainda utilizam esses benefícios, esses incentivos, de, poxa, como que o empresário pode ficar ligado, pode adaptar o radar para conseguir observar e também angariar, né, esses incentivos. Poxa, a gente sabe que é extremamente difícil, desafiador você empreender. Então, toda e qualquer ajuda é muito bem-vinda. Agora, como que eu posso ligar mais o meu radar para conseguir entender e observar se isso se adequa à minha empresa, à minha realidade? Então, eu acho que é um ponto bem assim, fica como uma grande dica para quem está nos ouvindo. Perfeito, Otto. A questão é assim, a empresa bem estruturada, que tem um departamento financeiro, pode ter um setor especificamente cuidando de taxa de juros e oportunidades financeiras, né? A empresa menor, infelizmente, ela não tem como estruturar um departamento para isso, e vai caber ao empresário ficar monitorando no seu espaço de tempo, né, as oportunidades. E aí entra a questão, às vezes, de contratar alguém para que preste esse serviço, nem que seja só informativo a princípio. Olha, vou começar a seguir a rede social de determinada consultoria que me divulga esse tipo de coisa. E aí, quando eu sinto que tem alguma coisa que me atrai, eu vou lá e contrato aquela consultoria. Faz a contratação pontual. Essa é uma forma de ficar em contato. Outra
É o BRDE. Pô, o BRDE é um agente financeiro que não cobra nada. A gente tá aí. Tem o telefone do Paulo no site do banco, é só ligar pro Paulo. Paulo, tem alguma oportunidade de crédito para inovação? Já fala o site aí, Paulo. O pessoal já tá ouvindo, já anota. www.brde.com.br. Então, assim, vocês vão encontrar lá, digamos, os telefones de contato de qualquer região. O Paulo aqui em Chapecó, o Nivaldo lá em Joinville, o Felipe em Florianópolis. Qualquer um tem capacidade para esclarecer as linhas de crédito e para ver se o projeto daquela pessoa, o que ele está pensando em investir, se encaixa ou não, se enquadra ou não em alguma linha de inovação. E a gente entende que, assim, muitas vezes o empresário acha que não está inovando, mas está. E ele acha que está inovando e que gastando pouco, e gasta muito em inovação. Eu sempre uso um exemplo, né? De um empresário daqui do Oeste Catarinense, que a gente estava lá, eles estavam desenvolvendo uma solução para suinocultura. E a gente foi na empresa dele e pedimos para o departamento de pesquisa lá da engenharia quanto eles gastariam para desenvolver aquela solução. Falou, R$400 mil. Ele pensou só no inox que ele ia gastar. Quando a gente começou a ver em transporte disso para a Embrapa, teste na Embrapa, desenvolvimento da reação enzimática que tinha acontecido ali dentro, a gente somou R$3,5 milhões de reais. O cara pensou somente no inox, o engenheiro estava pensando só na parte física, né? Mas a inovação vai muito além disso, né? Quando a gente vai desenvolver, de repente, um produto que vai ser vendido a R$200 ou R$300 nos mercados por aí, o processo industrial que tem que ser adequado dentro da indústria supera R$2 milhões, né? Se envolve injeção de plástico, cada molde de injeção hoje custa 150, R$200 mil, e às vezes para produzir um produto precisa de 5 moldes de injeção plástico. Então, às vezes a empresa pensa quanto é que custa o protótipo, quanto é que custa o PDI, mas não vê que todo o investimento na planta piloto, na adequação da planta para produzir o que a gente chama de lote piloto do produto, ou lote de comercialização pioneira, quando a gente introduz o produto no mercado, também é um investimento em inovação. O investimento em marketing para colocar esse produto no mercado é inovação. Então, o gasto em feira é inovação para colocar o produto no mercado. E então, é o que a gente costuma ver nas empresas industriais. O empresário pensa que gasta 500 mil num projeto e a gente vai ver que supera R$2 milhões, porque ele está focado basicamente no protótipo. Não está focado em todo o resto que ele gastou de engenharia antes, toda a certificação do produto e toda a colocação dele no mercado. Então, assim, para o empresário, digamos, poder abrir os olhos para a inovação, ele vai ter que conversar. Ou conversar com alguém que entende muito nas associações, ou nos procurar. A gente está de porta aberta, a gente não cobra nada para isso. A gente sempre brinca que a missão do BRDE vai muito além do apoio creditício, né? A gente sempre tem lá na nossa missão como apoio técnico e institucional. Legal. É uma consultoria gratuita. O apoio creditício é a terceira elemento da nossa missão como BRDE. Então a gente está à disposição dos empresários para conversar, tentar entender o processo dele, ver onde que a inovação se aplica e levar para ele quais as partes de benefício, pelo menos no crédito, que eles podem ter. Hoje as linhas de financiamento da FINEP, elas operam com taxa variando de TR mais 4,2 a TR mais 5,5. Eu estou falando de um juro final na faixa de 6 a 7% ao ano para o empresário. É um juro muito abaixo da Selic, muito abaixo do que ele ganharia numa aplicação financeira do recurso próprio dele. Então, assim, hoje, a empresa que faz inovação, na nossa opinião do BRDE, ela deve captar recurso financeiro para isso, preservando o caixa dela para a parte operacional. Legal, é uma estratégia muito relevante. E o BRDE em Chapecó está no condomínio do SESEC, aí ao lado da ASIC, né, Paulo? Se alguém quiser passar, desde conhecer. 2011, quando a gente veio para cá, a gente está ali no condomínio SESEC, passamos 3 anos abrigados dentro da SIC, literalmente, né? A gente ficava dividindo a sala com os núcleos setoriais da SIC. Foi um período de muito aprendizado, onde a gente aprendeu muito sobre o associativismo e a vantagem que as associações trazem para as empresas, né? A forma de trabalhar coletivamente, né? Como o Márcio já comentou na questão do DEATEC, né? A gente aprendeu muito sobre associativismo estando dentro da SIC. E hoje a gente tem uma sala alugada ali no condomínio SESEC, que fica aberta aí pelo menos das 9 às 5 da tarde. Ela tem uma estagiária lá que atende, eu circulo a região toda, né? Mas me acham pelo celular com mais facilidade. Legal. E com relação ao empresariado, né? Dicas aqui, Carol e Márcio, de como vocês ajustam o radar, a percepção de vocês, para olhar todas essas oportunidades, esses incentivos, benefícios que a área de inovação traz.
Diante de tudo isso que o Paulo comentou, eu posso citar o nosso case mesmo, porque a gente, em vários momentos importantes da empresa, a gente teve o apoio do BRDE, e a gente hoje não tem um setor específico cuidando só de pesquisa e desenvolvimento, né, como outras empresas que o Paulo comentou. Mas a gente tem empresas parceiras que fazem esse tipo de trabalho, e é crucial para a gente hoje ter esse acompanhamento. Então, eu posso citar o exemplo de uma empresa de Pinhalzinho que nos acompanha nesse processo. Eles fazem todo um mapeamento de inovação, de oportunidades, do que está em alta, e aí nos trazem essas oportunidades para que a gente possa avaliar no nosso momento o que aplicar. E por 2 vezes a gente conseguiu aplicar 2 oportunidades via BRDE FINEP para poder custear um processo de inovação, a questão toda do avanço da tecnologia, porque a nossa tecnologia está em constante movimento. A gente precisa sempre melhorar, aprimorar, trazer novos conceitos, novas oportunidades para os nossos clientes. Então a gente conseguiu aproveitar dessas oportunidades junto com essa empresa parceira que nos acompanhou ao longo de todo o processo. Então nós tínhamos esse braço externo para nos ajudar a fazer esse acompanhamento. E a gente continua buscando esse tipo de processo exatamente porque facilita muito quando a gente estiver pensando já numa nova tecnologia que a gente quer trazer ou numa nova inovação, em um processo diferenciado interno. Então a gente acredita que estar junto de empresas e de parceiros é algo fundamental para que a gente consiga trazer essa inovação mais próxima. E, por exemplo, a questão também do auxílio, né, do ISS, de todos esses movimentos que nós temos internamente e que nem todo mundo conhece, mas a gente ficou sabendo quando o pessoal lá do DEATEC mandou no grupo, pessoal, saiu tal coisa aqui, por a gente estar inserido nesse meio, a gente conseguiu perceber o que era, foi atrás buscar informação e hoje nós temos esse benefício. Legal. Então, graças a esse ecossistema que movimenta aqui na região, é que a gente consegue trazer aí esses diferenciais. E, claro, precisa estar interessado nisso também, participando, que é o que vai agregar mais valor aí ao longo desse médio e longo prazo. Bacana. Até porque não é a Carol pedindo ou brigando por algo, né? É uma instituição com voz forte e falando por várias empresas. Então, a cobrança, o posicionamento é diferente, né? Muito mais forte, muito mais contundente, né? Muito importante, né, associação, né? Trabalhar para que todo mundo cresça, né? Eu acredito muito que a nossa região, ela, por crenças antigas, ela tem suas crenças limitantes, né? Principalmente na parte de buscar dinheiro fora, né? Eu ouvi nos avós, bisavós, né? Compre tua casinha, mas sem pegar dinheiro. Compra teu carro, mas sem fazer financiamento. Compra tua moto sem pegar dinheiro com o vizinho, etc. Né? Isso é uma crença limitante que ela tem que ser quebrada, tá? É preciso, sim, buscar essa grana com os bancos, com os fundos, para que a empresa ela possa crescer, que ela possa evoluir, que ela possa contratar mais e melhor, que ela possa pagar mais e melhor, lançar produtos mais e melhores, né? Então eu vejo como é muito importante essa etapa de uma empresa. Ela cresce alguns degraus, ela sobe alguns degraus a mais com esse dinheiro que impulsiona, né? Não é dinheiro para usar para si, é dinheiro para usar para o negócio. Aí realmente impulsiona. As taxas são extremamente competitivas, né? Hoje, você com essas taxas que o BRDE propicia, realmente alavanca a empresa. Mas é isso, é entender como funciona, estudar, ir atrás de uma empresa especialista, né? Tem a Pinhalzinho, tem o Pollen também, se não me engano, também faz um trabalho bem interessante nesse sentido. E ver como se encaixa qual dos editais, né? Qual dos financiamentos a minha empresa ela pode estar usufruindo e aí alavancando. Eu já tive a oportunidade também, foi 2 vezes, né, Paulo, com o próprio BRDE, que ajudou muito, né? A empresa ela passou do patamar A para o C. Isso eu acho que o Paulo uma vez comentou isso numa palestra que o Paulo deu, até falou, deve estar falando da gente, isso é bom. Então, dentro da própria instituição, a gente conseguiu o objetivo alcançar, que é passar do ponto A até o B, com esse dinheiro, essa força que o BRDE deu para a empresa. Legal. E só fazendo um parênteses aqui, veja como o nosso ecossistema local hoje ele já provém tudo que a gente precisa. Então, desde um BRDE que está aqui do nosso lado, as associações, a SIC, DEATEC, que nos ajudam a trazer informações, os ambientes de inovação como o Pollen Park, empresas especializadas, por exemplo, Pinhalzinho, que é uma cidade aqui próxima do lado. Então, a gente tem o que precisa para fomentar a inovação aqui na nossa região, não precisa buscar fora. Então, esse é um ponto importante também para que cada vez mais a gente valorize o que tem aqui próximo da gente, né? Com toda certeza. E falando assim sobre inovação, a gente comentou já algumas dicas de por onde começar, de estar no meio de associações, de como a gente tem que tocar o negócio, fazer as coisas, buscar algum parceiro, alguma mentoria, alguma consultoria.
Mas de porta para dentro, assim, como começar? Qual o processo de inovação porta para dentro que precisa começar por mim, empresário, gestor, né? Então eu queria que vocês comentassem assim sobre muito da experiência de vocês, né? Mas comentassem como começar, dicas de como estruturar esse processo de inovação porta para dentro da organização. Primeiro ponto, eu acredito que é se interessar pelo tema. Né? Se interessando pelo tema, você vai buscar informações, você vai atrás, você vai entender melhor o que pode estar no teu ecossistema, ao redor do que você pode estar usufruindo também dentro disso. Até o Márcio estava comentando antes, né? A gente tem aquele conceito de, eu não vou pegar empréstimo, eu não vou pegar financiamento, porque eu tenho esse medo, e se eu não conseguir pagar isso e aquilo. Mas analisando o que isso pode trazer de oportunidade, é realmente colocar na ponta do lápis e ver que o investimento vale a pena para o seu crescimento. Então, uma empresa que está buscando crescer, ela precisa ser suportada para que isso seja saudável e traga essa viabilidade para o dia a dia. Especialmente empresas que estão nessa curva de crescimento ou que precisam trazer algo diferente. E a gente sempre tem algo novo para fazer como organização, como empresa, né? Então, tirar esse mito de, eu não posso pegar dinheiro porque eu não sei se eu vou pagar, eu não sei como vai estar o governo daqui a um ano. Enfim, sempre vai surgir uma desculpa ou outra, né? Né? Exato, exatamente. Mas é sempre fazer um investimento calculado, né? Colocar tudo na ponta do lápis e se programar para que isso seja relevante. Então, se interessar, buscar essas informações, estar presente nesses ecossistemas é fundamental para que essas informações cheguem até nós também. Para que, chegando até nós, a gente consiga levar isso e transmitir isso dentro da empresa. E chegando até os colaboradores, com certeza a cultura ela vai começar a ser essa respiração da inovação, onde todo mundo vai estar pensando como melhorar, como automatizar, como conseguir trazer vantagens para o dia a dia também e coisas diferentes que vão propiciar algo positivo aí para a empresa. É por aí, acho que a Carol falou tudo, né? E também é importante você não ficar contente com as dores, né? Você sentiu uma dor, cara, ali tem uma oportunidade, sabe? Ali tá onde você pode atuar de alguma forma, um processo, um produto, um serviço, e ali você pode inovar, né? E onde é que a gente se inova? Acho que a Carol deu a dica, falando com a equipe. Dificilmente alguém que trabalha no operacional não tem uma pequena dica, né, para que você consiga resolver um grande problema, tá? Se não me engano, Colinos, Colgate também tem um exemplo assim, né? Uma faxineira deu ideia, por que não aumenta o tamanho do tubinho para consumir, para vender mais? E deu certo. Então, converse com a equipe, crie uma reunião de brainstorm, acho que é muito importante, leve o problema, né? E ponha isso como cultura dentro da empresa, inovação na pele. Acho que é o começo. Legal. No caso do BRDE também teve um processo de porteira para dentro, né? Para começar com a questão da inovação, né? O financiamento da inovação. Lá em 2013, quando a FINEP criou as linhas descentralizadas e resolveu credenciar agentes financeiros, inclusive o BRDE foi o primeiro agente financeiro credenciado na FINEP para fazer o repasse das linhas do InovaCred, né? Teve uma mudança cultural muito grande, que foi bancada na época pela diretoria. Disse, olha, a gente vai fazer isso. E aí partiu para um processo de treinamento muito grande, de selecionar colaboradores dentro da equipe que passassem a conviver nesses meios. A Associação Brasileira de Software, a ACAT, pega lá o IEL da Fiesc, que é no Instituto Evaldo Lodge, o sistema ACAF das universidades, e a gente começar a aprender, entender o que é essa tal da inovação para poder financiar. Nem nós sabíamos como financiar a inovação, porque na época, lá em 2013, nós éramos acostumados a financiar prédio e máquina, só estrutura física, né? E a partir desse momento a gente está financiando conhecimento, financiando pessoas, financiando ideias, e precisou também ocorrer uma mudança de mentalidade interna dentro do BRDE, tanto dos técnicos para poderem diagnosticarem o que pode ser financiado, quanto para os próprios gestores que aprovam crédito, aprovarem financiamento para ideias e não mais estruturas físicas, né? Então houve sim um movimento bastante grande da porta para dentro do BRDE. E hoje a gente faz um trabalho muito grande de tentar sensibilizar os empreendedores também da porta para dentro das empresas, né? Através de palestras, através de cursos, né? Trazendo a FINEP para alguns eventos aqui na região, para trazer os empresários, talvez pessoas chaves das empresas, para tentar sensibilizá-los das vantagens de se trabalhar inovação. Quer seja na área financeira, que a gente apoia, quer seja na área fiscal, aproximando com outras entidades.
Legal. Fica muito claro que a dor ela é um agente de mudança, né? E muitas vezes eu consigo visualizar isso em algumas organizações, em algumas empresas, que quando o empresário sente dor, ele às vezes quer esconder, né? Ele diz, poxa, eu não vou falar que... Imagem, né? Que tô com dor aqui, que eu tô com tal problema. E isso acaba prejudicando o crescimento, o desenvolvimento, a inovação como um todo, né? Então, poxa, é legal. Coloca na mesa, debate com o time, fala com a galera sobre isso. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Todo mundo sente dor, todo mundo erra. Agora, tratar isso com maturidade, colocar isso na mesa, debater sobre isso, penso que é uma iniciativa muito bacana que pode contribuir bastante para a inovação, né? É o começo, sem dúvida. Tendo as ideias, depois você pode priorizar as ideias, né? Falando um pouco de tecnologia, um pouco de produto também, você vai lá e diz, vamos começar por aqui. Testar. Aí, testar, né? Aí prototipa, coloca no mercado, testa, enfim, deu certo, opa, agora a gente pode ampliar. Tem muitos empresários, acho que tem que construir, né, o prédio para testar se uma salinha vai dar certo naquela região, né? Então aí perde muito tempo. Quando vê o prédio construído já está ultrapassado, já tem outro muito melhor do lado que foi feito por um modelo de inovação, né, de prototipação, teste, colhendo ideias, né, sentindo as dores do mercado, do cliente, etc. Enfim, são algumas etapas para a gente inovar. E é muito comum isso aqui na nossa cultura, principalmente do país, né? Então, que errar é feio, ou não posso errar, não posso aparecer para os outros que eu falhei em tal etapa. Mas quando a gente começa a estudar um pouco o conceito lá do Vale do Silício, fracassar tá no DNA deles, porque eles comentam que somente você fracassando várias vezes é que você vai encontrar aquela solução ideal, aquele processo ideal que você deveria ter conduzido aí ao longo do processo, porque você tá aprendendo, você tá experimentando, aprendendo, e a cada processo novo de aprendizagem você traz um ganho que vai te levar àquele ponto ideal aí lá na frente, né? Então, a gente precisa cada vez mais normalizar o fracassar, mas é claro, fracassar aprendendo com o erro e melhorando lá na frente. Então é o testar, experimentar e não ter vergonha de compartilhar, porque alguém sempre vai ter uma ideia ou te dar alguma inspiração para que você faça melhor da próxima vez. Então acho que a gente precisa trazer isso mais na nossa cultura também. Até porque o erro ele é parte de uma possível solução, né? A gente só melhora aquilo que a gente faz, aquilo que a gente executa. Agora, trabalhando o tema ao contrário, a gente falou que várias situações de que a gente deve fazer, iniciativas. Agora, quais são os cuidados? O que a gente não deve fazer ou deve evitar dentro das organizações que podem prejudicar aí o tema inovação? Quais são os cuidados que a gente precisa ter, principalmente para quem está começando a olhar para a inovação, olhar para os incentivos, para as linhas de crédito? O que não fazer? O que a gente deve ter uma luz amarela que pode estar prejudicando esse processo? Bom, aí no BRDE, assim, é bastante comum empresários que torram o caixa para fazer a inovação ou para fazer o investimento dessa empresa e ficam sem capital de giro. Para mim, esse é um erro muito grande, né? É não estruturar o investimento que tem que ser feito, achar que consegue fazer sozinho, começar a fazer e ficar com a ponte pela metade, não atravessou o rio. E aí tu, a qualquer custo, vai ter que correr atrás de crédito para fazer a outra metade da ponte para chegar na outra margem, e nem sempre nesse momento tu consegue o crédito mais vantajoso. Tu acaba pegando às vezes um crédito oneroso, onde o custo financeiro compromete o resultado da tua empresa. Como o próprio Márcio falou, muitas vezes quando a gente vai inovar ou vai lançar um novo produto no mercado, prototipa, não faz em escala enorme. A gente tem um exemplo aqui no Oeste Catarinense, não foi nem de inovação, mas eu acho que foi um acerto de gestão de uma grande empresa do setor de alimentos, que antes de botar a sua própria unidade industrial, antes de montar sua indústria, ela terceirizou a produção do produto para viabilizar e ver como é que estava o mercado. Ela já trabalhava no setor de alimentos e ia lançar uma nova linha de produtos, mas antes de imobilizar na indústria, construir um monte de prédio, comprar um monte de máquina, usou plantas da região que estavam com a capacidade em aberto, botou técnicos de alimentos lá dentro para produzir o produto que eles precisavam. Testar o mercado. A partir do momento que testaram o mercado, viram que era vantajoso, aí sim construíram a sua indústria. Então, na verdade, assim, prototipa, testa. Só que assim, quando for fazer um investimento, tenha certeza de que tu tenha todos os elementos para que esse investimento seja levado a cabo até o final. Quando eu falo em todos os elementos, é recursos técnicos
e também recursos financeiros. Não começa atropelando, gastando caixa, achando que tem caixa para até o final e às vezes te falta dinheiro e faz com que você tenha que captar no mercado crédito a curto prazo e juro alto, que vai comprometer o teu fluxo de caixa ou comprometer até o resultado operacional da tua empresa por falta de planejamento. Bacana, ótima dica. Sobre esse assunto, acho que teria muita coisa, né? Sim. Para você falar o que não fazer, né? Primeiro é não fazer a ação, né? Inova ação. Se não tiver ação, esquece. Acabou de estar na cadeira, não vai inovar em lugar nenhum. Tem Só a ideia ação. não serve para nada, né? Não, é isso. A ideação, ação. Tudo tem que ter alguma ação, né? Sem ação não rola. Tem certas inovações que também tem o seu time, tem o seu momento, tá? E aí muitos empresários desistem. Né? Tem aquela figurinha que a pessoa vai lá, né, com a picareta, né? Quando chega perto do olho, ela desiste. Então, às vezes, o momento daquela inovação não é agora, é mais um pouquinho. Então, aguarde o momento certo. Tem inovação que as pessoas fazem para si. Para mim serve aquilo que eu estou construindo, para mim serve aquele produto. Não é para si, é para os outros. É para quem vai consumir. Então, assim, tem muitos fatores que tem que tomar cuidado para inovar certo e não perder tempo ou não desistir na hora errada. Legal. E acho que fazendo um resumo, né, do que o Márcio e o Paulo trouxeram, acho que é realmente planejamento mais execução. Então você precisa planejar, precisa colocar tudo no papel para analisar como fazer isso, porque sempre existe uma forma de fazer, e a partir do momento que isso estiver ali, é executar. E acompanhar essa execução, porque aí você vai vendo qual que é o timing correto, preciso agora desse investimento, posso jogar lá para frente, e aí você vai conseguindo analisar todos os fatores, e esse acompanhamento vai ser crucial para que lá na frente você colhe os frutos daquilo que você planejou de forma adequada. Bacana. Sobre o tema, acho que a gente poderia ficar conversando aqui o dia inteiro, né? Mas a gente está chegando aí ao final do nosso bate-papo de hoje. Eu quero aqui reforçar o convite, né? Com relação ao BRDE, que é um grande parceiro da SIC, do DEATEC, de todas... Eu posso dizer assim, de todo o empresariado aqui do Oeste, né, Paulo? Então fica o convite para que vocês se conectem com o BRDE para saber dessas linhas de crédito, desses incentivos. Tem essa consultoria aí gratuita da parte técnica também, como o Paulo comentou. Então fica o convite. E também agradecer aqui aos nossos convidados, também aos nossos parceiros aí, Aurora Coop, Eco7, BRDE, Cicobi, Sicredi, Unicred, Unimed e a Domi Consultoria Empresarial, também a Closer, que é a nossa parceira aqui na gravação do podcast. E convido aí vocês a deixar o triste, né? Triste convite, mas convido aí vocês a deixarem o recado final para o nosso público e para quem está nos ouvindo. Legal. Da mesma forma, também eu convido a todos para que quiser inovar, ou ter algum viés de tecnologia, que também contate o DEATEC. Não é só empresas de tecnologia que são sócios, né? Nós temos lá a Alfa, nós temos... por exemplo, nós temos a Unimed, que não são empresas de tecnologia, mas tem dentro uma turma, uma galera lá fazendo tecnologia, desenvolvendo. É que é difícil de um negócio que não tenha tecnologia dentro. Né? Ou quiser daqui a pouco respirar um pouco mais o que é inovação ou tecnologia, pode entrar em contato com a gente, tem como se associar, tem como participar dos eventos também, sem se associar, sem problema nenhum. Tá? E nós temos desafios muito importantes esse ano, DEATEC, o Enitic, o Pollen, a prefeitura, as universidades, de realmente mostrar o branding, a força da inovação, da tecnologia e da educação em Chapecó. Vamos conseguir, vai ser um trabalho bastante árduo, vai ser na EFAP, tá todo mundo convidado para ir lá na EFAP participar desse grande evento. Vai ser boa. Tá? Vai ser boa. E agradecer a oportunidade para falar um pouco mais sobre DEATEC, sobre a AMO, sobre inovação, sobre tecnologia, que é o que está na nossa veia, né? A gente acorda, dorme e fica sonhando com tecnologia o dia todo. Né? Muito obrigado, Robert e a SIC, pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos. Também, em nome do BRDE, agradecer a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho do que o BRDE faz, né? E como que o BRDE pode contribuir também no ambiente tecnológico, ou melhor, no ambiente da inovação no Oeste Catarinense, ou na região sul toda, onde a gente trabalha, continuar se colocando à disposição, tanto da seção comercial, lá do pessoal do Pollen, da ONU Chapecó, do pessoal ali do DEATEC, para promover mais eventos, para divulgar mais ainda essas alternativas e essas vantagens de se trabalhar de forma estruturada a inovação e colocar à disposição o escritório do BRDE ali junto ao condomínio SESEC para atender quem desejar aí trocar uma ideia em particular, né? Como a gente falou muitas vezes, as dores a gente não quer compartilhar em público, né? Então a gente marca um agendamento particular para conversar sobre as dores e sobre os investimentos que possam ser feitos e as vantagens de se trabalhar a inovação na área financeira também. Valeu, Obrigado, Paulo.
Também queria agradecer a oportunidade que a SIC nos proporcionou de estar falando um pouquinho desse tema que é tão relevante, levando conhecimento à comunidade. Então, obrigada, Robert, obrigada, SIC. E eu queria aproveitar essa mensagem final para deixar um desafio também para quem está nos ouvindo, para que pelo menos uma vez por mês participe ou esteja envolvido em alguma ação de inovação. Seja participando de uma reunião da associação, seja buscando uma matéria sobre o BRDE, sobre essas questões também relacionadas a investimentos, seja estando em um ambiente de inovação. E aí eu deixo também as portas abertas aí do Pollen Park, nos procurem por lá também, querem fazer networking, conhecer mais informações sobre inovação, a gente fica à total disposição, mas a gente quer realmente poder estimular e incentivar para que as pessoas estejam cada vez mais envolvidas nesta área de inovação. Obrigada. Muito bem, obrigado, Carol. Espero que a gente tenha ilustrado um pouco aí sobre inovação, sobre o acesso e a facilidade ao inovar, estando entre esses parceiros, né? Se aproximando com esses parceiros. E fica o convite, né? A gente quer, em nome da SIC, estar mais perto de você, nosso associado. Então, nos siga nas redes sociais, ACI Chapecó, no Instagram, também no Spotify, YouTube, nossos canais. Este podcast vai estar gravado, né? Você pode assistir ele na íntegra, além dos recortes. E fica o convite para que você nos acompanhe também pelo site, fique por dentro de todas as notícias. E aqui ficou muito clara a importância de estar perto, de estar próximo. E em breve aí teremos mais um episódio com mais um tema relevante. Fica aqui o nosso obrigado novamente a DEATEC, BRDE, Pollen Park, Carol, Paulo, Márcio. Foi muito bom estar com vocês e até breve. Que a gente possa se encontrar num futuro breve aí, falando sobre inovação, falando sobre a força aqui do nosso Oeste Catarinense. Valeu, obrigado, pessoal.